Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Tiago Cordeiro e nós vamos aqui iniciar uma série de vídeos sobre direito penal militar. Isso mesmo, você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, você não pode perder. Nós vamos aqui iniciar uma playlist do zero ao avançado sobre o Código Penal Militar com foco na tua aprovação da PMCE. Beleza? Então, neste bloco, nós vamos iniciar o estudo do Decreto-Lei 1001, o Decreto-Lei 1001 de 69, o famoso CPM, o Código Penal Militar, tá certo? E aí, professor, por onde nós vamos iniciar? Nós vamos trabalhar todos os dispositivos que foram cobrados no último edital para que você fique aí totalmente por dentro de tudo que poderá cair na sua prova, tá? Já no seu artigo 1º, tá certo? Já no seu artigo 1º, o CPM, ele trata sobre o princípio da legalidade. Princípio da legalidade, tá certo? É importante que você entenda isso aqui. É importante que você entenda sobre o princípio da legalidade para você fundamentar, para você embasar todo o seu Código Penal Militar, tá certo? O Código Penal Militar, ele vai tratar, certo, sobre condutas criminosas, beleza? Mas para que exista uma conduta criminosa, tem que haver uma previsão na lei. Ou seja, para eu dizer que um determinado sujeito cometeu uma conduta e eu dizer que aquela conduta foi um crime, tem que estar previsto em lei, tá certo? Então isso é o princípio da legalidade. Trocando aí em miúdos, né? Falando bem esclarecidamente, para que exista crime, tem que ter lei, tem que ter previsão na lei. Tá? Eu não posso dizer que alguém cometeu um crime se não houver em lei nenhuma, se não houver previsão em lei nenhuma. Então, o princípio da legalidade diz que para que haja crime, para que alguma conduta seja tida como crime, tem que ter previsão em lei, tá certo? Então, para que alguém cometa uma conduta tida como crime, tem que estar escrito em alguma lei. Esse é o princípio da legalidade. E outra coisa, ele também fala um pouco mais. Ele diz assim, olha, essa conduta que está escrita na lei como crime, tá? A lei, ela tem que ser anterior ao fato praticado. Peraí, professor, não entendi. Olha só, imagina que um determinado sujeito, no ano de 2020, cometeu uma conduta, tá certo? Cometeu uma conduta. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, essa conduta não tem em lugar nenhum dizendo que essa conduta é crime, tá? E aí quando foi no ano seguinte, em 2021, apareceu uma lei dizendo que essa conduta cometida lá em 2020 era crime. Será que essa lei que surgiu depois da conduta poderá punir essa conduta que foi feita lá atrás? Não poderá. Porque o princípio da legalidade, ele diz, beleza, para ter crime tem que ter previsão em lei, mas a lei tem que ser anterior à conduta praticada, tá certo? Então, olha só, a lei, essa previsão em lei, ela tem que ser anterior à conduta praticada. Tem que ser anterior à conduta, tá certo? Porque se a lei nasce depois da conduta, eu não posso punir alguém, porque aquela pessoa que cometeu aquela conduta não sabia que era crime, tá certo? Então é exatamente isso que traz aí o nosso princípio da legalidade. Mas olha só, vamos detalhar mais ainda, porque o nosso curso é do zero ao avançado. A sua prova pode falar que o princípio da legalidade é aquele que para ter crime tem que ter lei. E essa lei que prevê o crime tem que ser anterior à conduta. Beleza. Mas quando o princípio da legalidade ele fala que para ter crime tem que ter lei, olha só, ele está especificando, ele está dando uma exclusividade para a lei. Como assim, professor, exclusividade? Olha, só há crime se houver lei. O que é que isso significa?
Se houver um outro normativo, por exemplo, um decreto, uma medida provisória, pode prever crimes? Será que um decreto presidencial, um decreto do presidente da República, tá? Será que ele pode prever crimes? Olha o que o princípio da legalidade fala pra gente. Ele está dizendo, ó, só há crime se houver lei. E olha só, decreto é lei? Não é. Então o decreto não pode prever crimes. Certo? Porque o princípio da legalidade, ele diz, ó, exclusivamente, eu estou reservando, eu estou especificando, eu estou dando exclusividade, reservando para a lei, somente ela, o poder de criar crimes. E aí, o princípio da legalidade, ele vai se desdobrar em um segundo princípio. Nesse pedaço aqui, o princípio da legalidade, quando ele diz que só há crime se houver lei, ele vai trazer um outro princípio, que é o princípio da reserva legal. Professor, o que é isso aí, hein, professor? Significa que eu estou reservando à lei o poder de criar crimes. Princípio da reserva legal. Somente a lei, certo? Somente a lei, tá? Que foi aprovada no Congresso Nacional, somente a lei que foi emanada do Poder Legislativo, somente ela pode prever crimes. Certo? Beleza? Então, imagina só. Será que, vamos pegar um exemplo aqui, durante a pandemia, durante o período de pandemia, o presidente da República resolve expedir aí, criar um decreto dizendo o quê? Olha só, dizendo o quê? Durante a pandemia, quem sair sem máscara na rua cometerá crime. Aí ele coloca lá no decreto. Será que esse decreto pode prever crimes? Não pode, porque para prever crimes tem que ser aquela lei que foi aprovada no Congresso Nacional pelo Poder Legislativo. Então, reserva legal, somente a lei pode prever crimes, beleza? Então, o princípio da legalidade, ele se desdobra em um segundo princípio, que é o princípio da reserva legal. Somente a lei prevê crimes. Beleza. Professor, mas esse princípio da legalidade, quando ele fala que a lei tem que ser anterior à conduta, ele também está criando um outro princípio, que é o famoso princípio da anterioridade. Olha aí. Então, o princípio da legalidade, anterioridade. O princípio da legalidade, ele se desdobra em dois princípios, o princípio da reserva legal e o da anterioridade, que diz que só há crime se houver previsão na lei. Eu reservo para a lei a exclusividade de poder criar crimes. E outro, ele também se desdobra o princípio da legalidade no princípio da anterioridade, porque ele diz que essa lei tem que ser anterior à conduta praticada. Beleza? Tranquilo aí? Então, nós vimos o artigo 1º que fala do princípio da legalidade. Veja bem, estamos aqui indo do zero ao avançado. Beleza? Professor, me explica de novo sobre esse princípio da anterioridade? É simples, ó. Imagina que um determinado sujeito, em 2020, eu vou pegar um exemplo bem besta mesmo, bem besta. Em 2020, um determinado sujeito, ele vai criar batatas. Perdão, vai plantar batatas. Ele resolve plantar batatas. Ele procura no ordenamento jurídico, tá certo? Ele procura nas leis e não verifica nenhuma lei dizendo que plantar batatas é crime. Então, significa que ele é permitido a ele o direito de plantar batatas. Então, ele poderá plantar batatas. Só que em 2021, com o passar do tempo, em 2021, nasce uma lei, tá certo? Nasce uma lei, então em 2020 ele estava plantando batatas aqui, ó, durante todo esse período, certo? Então em 2021 chega uma lei e diz, olha, a partir de agora, plantar batatas é crime. Claro que isso é só um exemplo, né? E aí, professor, a conduta dele não foi anterior à lei? Foi. Então, a partir de agora, quando essa lei de 2021 nasceu, ou seja, entrou em vigor, ele não poderá mais plantar. E aquelas condutas que foram cometidas lá atrás não serão criminosas, porque não tinha nenhuma lei especificando isso, tá certo? Agora, se antes da conduta, ó, aqui, ó, antes dele plantar, já existisse uma lei bem aqui, dizendo que não podia porque era crime, aí essa lei poderia punir.
Princípio da anterioridade. A lei tem que ser anterior à conduta praticada. Tranquilo? Beleza? Olha só, professor, vamos ver como é que está escrito lá no Código Penal Militar? Vamos lá, olho na tela. Olha o que ele diz aí pra gente, ó. Artigo 1º. Não há crime sem lei. Vamos parar bem aqui, ó. Paramos bem aqui. Ou seja, só há crime se tiver na lei. E outro, a lei tem que ser anterior à conduta, tá certo? Beleza? E nem pena, ó. Da mesma forma, se não tem crime, também não pode ter pena se houver previsão na lei, tá certo? Então eu só posso punir alguém por uma determinada conduta, tá certo? Se houver previsão em lei. Tá aí, princípio da legalidade, que se desdobra em outros dois princípios, reserva legal e anterioridade. Vamos adiante? Olha só, olha o que nos fala aqui, olha o que nos fala o artigo 2º. O artigo 2º, ele fala sobre a lei supressiva de incriminação. Supressiva, professor? Sim, supressiva. Pegue bem esse termo aqui, ó. Lei supressiva de incriminação. Suprimir, pessoal, significa cessar. Supressiva, suprimir. Suprimir significa cessar. O que é isso? Significa que uma nova lei, ó, como ele diz aqui, ó, uma lei posterior, uma nova lei vai suprimir, vai cessar uma conduta que antes era crime. Olha aí a diferença. Vamos lá. Volta para o quadro comigo. Eu vou apagar o quadro para a gente poder esquematizar isso aqui para você, tá? Vou apagar aqui o quadro para a gente poder esquematizar isso daqui para você. Professor, esse é artigo 2º, lei supressiva de incriminação. Pode haver um outro nome para ele também? Pode. Na sua prova você pode encontrar também o termo abolitio criminis. Abolitio criminis, que é a mesma coisa, tá? Então, ó, artigo 2º, nós vamos falar, artigo 2º, nós vamos falar da lei supressiva de incriminação, Professor, o que é essa lei supressiva de incriminação? Esse nome supressivo é a lei que suprime, tá certo? É a lei que suprime. É a lei que suprime, é a lei que cessa o crime, certo? É a lei que suprime, é a lei que cessa, é a lei que vai abolir um crime. Vai fazer com que aquele crime não mais exista. Vai suprimir, vai cessar um crime, tá certo? Ou seja, nós já vimos lá no artigo 1º que para existir crime tem que ter uma lei, tá certo? Agora, no artigo 2º já existe uma lei dizendo que aquela conduta é crime, só que em momento posterior vai entrar em vigor uma nova lei que vai dizer assim, ó, opa, parou. Essa conduta agora, que era crime, apaga, esquece. Essa conduta agora não vai mais ser crime. Professor, é sério que existe isso? Sim, sério. Eu vou trazer para você um exemplo do Código Penal. No Código Penal comum, tá certo? Até meados de 2005, existia a previsão do crime de adultério. Ou seja, quem cometia a conduta de adultério era punido na esfera penal, era crime, tá? Se eu não me engano, havia até a pena ali, a pena era uma pena de detenção. Detenção, ou seja, uma pena privativa de liberdade, uma pena que restringe a liberdade do sujeito que pratica a conduta. Só que, em 2005, entrou em vigor uma lei, certo? Que disse assim, ó, ei, pera lá, Código Penal, apaga aí, porque adultério agora não precisa mais ser crime. Ou seja, foram ocorrendo mudanças na sociedade e foi sendo percebido, tá, que não era mais preciso punir na esfera penal o indivíduo que cometesse ali a conduta de adultério. Então entrou em vigor uma nova lei que disse assim, ó, apaga aí, não precisa mais punir como crime essa conduta. Agora, isso não significa que o sujeito que cometeu a conduta de adultério não vá ser punido na esfera civil. Como assim, professor?
não significa que ele não vai ser responsabilizado na esfera civil. Ou seja, imagina que alguém cometeu a conduta de adultério. Alguém cometeu a conduta de adultério e foi punido na esfera penal, com essa pena de detenção. Mas, além disso, a pessoa que foi lesada, a vítima dessa conduta, se sentiu tão lesada de uma forma que ela resolveu também entrar com uma ação na esfera civil, dizendo assim, olha, meu advogado, eu quero pedir o meu direito aqui de indenização por danos morais, porque eu me senti abalada psicologicamente. A minha moral ficou assim, digamos, de forma, foi denegrida perante a sociedade. Então eu quero entrar na esfera civil com um pedido aí de indenização. O sujeito que cometeu a conduta, né, que praticou a conduta contra mim, agora eu quero que ele me indenize, que ele pague aí, tá? Por indenização por danos morais. Ou seja, a abolitio criminis, a lei supressiva de criminação, ela cessa o crime. Ou seja, ela cessa a possibilidade do indivíduo ser punido na esfera penal. Mas ela não vai cessar a possibilidade do indivíduo ser submetido a uma sanção civil, tá? Ou seja, ser submetido aí a uma ação que ele precisa indenizar alguém, tá bom? Então, vamos lá, olha só, a lei supressiva de criminação, ela também pode ser chamada de abolitio criminis. Vamos anotar isso aqui bem aqui nesse cantinho, ó, vou subir bem para cá com você, tá? Então ela também pode ser chamada de abolitio criminis, ou seja, é uma lei nova que vai abolir o crime, vai descriminalizar uma conduta. Ela pode ser chamada também de abolitio criminis. E aí, olha só, essa abolitio criminis, tá? Essa abolitio criminis, e aí eu quero que você anote essa observação com bastante cuidado, porque isso aqui é muito recorrente em prova. Professor, se entrou em vigor uma lei que aboliu crimes, o crime, ela chegou e disse assim, olha, aquela conduta que até agora era crime, quando eu entrei em vigor, acabou. Não é mais criminalizada essa conduta, não vai mais ser penalizado. Mas, professor, se o indivíduo, se o sujeito que cometeu a conduta, se ele já foi condenado, ou seja, se já transitou em julgado, se já existe uma sentença irrecorrível, ou seja, se aquele indivíduo ele já está até mesmo cumprindo uma pena por conta dessa conduta, quando nasce a abolitio criminis, o que é que acontece? Essa abolitio criminis que acabou de nascer, ela vai voltar no tempo para, por exemplo, tirar o crime de alguém que já foi condenado? Sim, vai sim, porque ela descriminaliza total. Se ela entrou em vigor e se ela nasceu, entrou em vigor num período e alguém está sendo punido por conta de uma conduta que agora não é mais crime, ela volta no tempo e diz assim, ó, ei, quero saber, por mais que já tenha transitado em julgado, não é mais crime, parceiro. Então, aquela pessoa que está sendo penalizada por isso não precisa mais, acabou, cessou, tá? Então, olha o que você vai dizer. A abolitio criminis, ela também produz efeitos em uma sentença irrecorrível, ou seja, mesmo se já tiver transitado em julgado, a abolitio criminis vai voltar no tempo e vai produzir efeitos, vai dizer assim, ó, acabou, não é mais crime, então não há mais por que penalizar alguém por uma conduta que não é mais crime. Então ela atinge uma sentença irrecorrível, tá? Agora, outra observação que você tem que anotar e não pode deixar, outra observação que cai demais, despenca em provas de concurso. A abolitio criminis atinge uma sentença que já transitou em julgado, uma sentença irrecorrível. E outra coisa, ela somente vai cessa apenas os efeitos penais, tá? Isso significa que, observação, isso significa que ela vai manter
ela vai manter os efeitos civis. Os efeitos civis, tá? Então, se alguém está sendo processado na esfera penal e na esfera civil por essa conduta, quando a abolício crimes ela nasce, ela descriminaliza, ou seja, ela retira a possibilidade de punição na esfera penal, mas ela vai manter a possibilidade aí, ó, de ação na esfera civil, não apaga. Vamos ver aí de novo como é que traz o texto da lei. Olho na tela. Olha só, olha o que diz aí, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior. Que lei é essa? É uma lei nova. Essa lei nova deixou de considerar uma conduta que era crime, ou seja, aquela conduta que era crime agora não vai ser mais. Olha o que ele diz mais. Cessando, ou seja, acabando, encerrando em virtude dela, até mesmo uma sentença condenatória que já transitou em julgado, uma sentença irrecorrível. Agora olha o salvo. Salvo, ou seja, cessa os efeitos penais, salvo quanto aos efeitos de natureza civil, porque eles são mantidos. Só cessa, então, os penais. Os efeitos civil vão permanecer. Tranquilo? Beleza? Olha só. Rapaz, nós vimos muitas informações. Artigo 1º, o princípio da legalidade, certo? Vimos também o artigo 2º, a lei supressiva de incriminação, que também pode ser chamada de abolício crimes, tá? Vimos aqui detalhadamente, realmente do zero ao avançado, e agora você está preparado para resolver qualquer questão sobre esses dois artigos. Fica ligado que nós temos muito mais pela frente. Acompanhe todos os nossos vídeos da nossa playlist Foco Força, não desiste dos seus sonhos.